Olá, meus alunos do quinto ano, muito bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril. Vamos então retomar, as nossas videoaulas. Hoje, o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é a notícia, exatamente. Quais são as características, da notícia? Que linguagem que é utilizada numa notícia? É isso que nós vamos aprender aqui. Então preste atenção. A notícia é um gênero textual que tem o objetivo de informar. Então esse é o objetivo da notícia, informar. Informar fatos do dia a dia relevantes para a sociedade. O que são fatos relevantes? Fatos importantes, para a sociedade. Pode-se dizer, então, que a notícia tem a função social de relatar, de descrever de forma breve e objetiva fatos reais, verdadeiros e importantes, que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana. Então, essa definição aqui, até coloquei lá na atividade para vocês. Então, a notícia, ela vai tratar de um fato real, não pode ser inventado, E a linguagem utilizada na notícia é a linguagem formal. Nós vamos ver aqui também, algumas outras características muito importantes. Também disse aqui que a função é relatar e descrever de forma breve. Então, não é um texto longo, é um texto relativamente pequeno, mas objetivo. Então, quando você vai escrever uma notícia, você não fica procurando rodeios, não. Vai direto ao assunto, relata os fatos acontecidos, não é verdade? Muito bem. Eu coloquei para vocês, na atividade de hoje, eu trouxe uma notícia que vai falar aí da central do Flamengo, das contratações feitas aí pelo Flamengo no ano de 2021, tá certo? Essa notícia que eu trouxe na atividade. Aí, presta atenção, a notícia, ela tem a função de informar, Tá trazendo aí uma informação. Vocês vão ver que é um texto objetivo, que é um texto claro e um texto breve, não é um texto muito longo, tá certo? E qual é o público-alvo desse texto? O que é o público-alvo? Vamos supor que eu tenho aí uma notícia, como que eu vou escrever aqui para vocês? Só um minuto. Olha bem aqui o título dessa notícia. Vacinação de cães e gatos acontecerá neste sábado. Muito bem. Aí eu pergunto para você, se você não tem cão e nem gato, você vai se interessar por essa notícia? Você vai querer ler essa notícia? Vai ser interessante para você? Não. Então, qual é o público-alvo dessa notícia? Todas as pessoas? Não. O público-alvo dessa notícia aqui são aquelas pessoas que têm um animal de estimação, um cão ou um gato. Então, esse é o público-alvo, tá certo? Então, uma notícia, ela vai ter aí o seu público-alvo específico. Outra coisa, a notícia tem um título e logo abaixo tem um subtítulo, tá? Que vai trazer mais algumas informações antes de vir, o texto aí da notícia propriamente dito. Vocês vão perceber isso na notícia que eu coloquei na atividade de hoje para vocês. Tem um título e tem um subtítulo, tá certo? Na atividade de amanhã, eu também trouxe uma notícia que vai falar sobre uma cantora lá, integrante de uma banda, muito famosa, muito querida por vocês, tá? E vocês vão perceber também que tem um título e tem um subtítulo e logo em seguida, partimos aí para a notícia, já desenvolvida, tá certo? Aí eu quero chamar a atenção também, para um assunto que já foi falado aqui na aula, Porque depois vocês vão escrever aqui, vai ter uma produção de texto. Então presta
atenção. Vacinação de cães e gatos acontecerá neste sábado, né? Olha só aqui a continuação. Então, olha só. Leve seu animal de estimação. Essa expressão aqui, ó, seu animal, está se referindo a qual substantivo aqui? Cães e gatos. Por que eu usei essa expressão seu animal, né? Seu animal de estimação? Para eu não repetir, porque senão não ficaria legal, ficaria chato. Olha, vacinação de cães e gatos acontecerá neste sábado. Leve seus cães e seus gatos, leve seu cão e seu gato de estimação. Não ficaria um texto pesado, um texto chato? Então nós usamos, né? Ou podemos usar os pronomes pessoais, ou podemos usar um sinônimo, né? Ou uma outra expressão que sirva aqui para substituir essa sem mudar o sentido. Mudou o sentido aqui? Não. Leve o seu animal de estimação. De que animal eu tô falando? Cães e gatos, tá? Então você vai usar esse recurso na hora de você fazer a sua produção de texto, tá legal? Pois bem, então na atividade do dia 13 é que eu tô pedindo para você fazer, você vai produzir uma notícia. Presta bastante atenção. Você não vai copiar uma notícia, não. De forma alguma, não é isso que eu quero. Não é para copiar uma notícia. Você vai escrever uma notícia. Ai, professora, eu vou escrever sobre o quê? Olha, você vai escrever sobre um fato real que aconteceu. Alguma coisa que aconteceu na nossa cidade, né? Que aconteceu na sua rua, na sua comunidade, aí no seu bairro, na sua igreja. Um fato real que seja interessante, tá certo? Então você vai escrever sobre isso. Tem um título e tem um subtítulo. Olha, você já tem duas notícias aí nas atividades para você ver como que é o formato da notícia, tá bom? Outra coisa, eu coloquei aqui, ó, principais características da notícia. É um texto de cunho informativo. Não é história inventada, não é era uma vez, não tem que escrever fim no final, tá? Você vai trazer uma informação de algum fato que aconteceu, tá ok? Textos descritivos e ou narrativos. O que é isso? Narrativa é quando você está contando um fato acontecido. Descritivo, se você falar que, por exemplo, a vacinação vai acontecer no posto de saúde, você pode descrever o local, né, onde vai acontecer essa vacinação, né? Tô dando exemplo aqui, tá? Não quero notícia de vacinação não, tá bom? A não ser que seja aí da vacinação da Covid, uma notícia real, tá? Essa daqui é inventada. Então, você pode descrever. O que é descrever? Falar ali as características do local, tá certo? Lembrando que é de forma breve e objetiva. Ó, textos relativamente curtos. Não é também pititim demais, não. Não é enorme, tá? Relativamente curtos. Veiculado nos meios de comunicação. Então, nós vamos ver aqui uma forma de escolher algumas notícias, né? A gente pode postar ou nós podemos mandar para a secretaria, tá? Quem sabe a sua notícia aí vai ser publicada, tá? Outra coisa, linguagem formal, clara e objetiva. Então, notícia não fica caçando rodeio, não. Linguagem formal, tá certo? Clara e objetiva. Você tá narrando um fato que aconteceu. Textos com título principal e o título auxiliar, é o que eu falei aqui, e vocês vão ver nas duas notícias que tem aí para vocês nas atividades. Textos em terceira pessoa, impessoais, o que quer dizer isso? Você não vai ver na notícia assim, eu estava lá e vi, não, o eu é a primeira pessoa, não é? Então, terceira pessoa, ele ou ela, não é? Então, sempre são assim impessoais, não é você que estava lá fazendo, não é você contar uma coisa que você fez, não, tá certo? Discurso indireto,
indireto, tá? Que quer dizer, não tem fala não, Maria disse, cadê o cachorro? Não existe isso na notícia não, tá? Por favor, tá? Maria perguntou onde estava o cachorro. Esse é o discurso indireto, tá bom? E, finalmente, fatos reais atuais, tá? Fatos reais e atuais. Eu não vou colocar numa notícia uma coisa que aconteceu o ano passado. Vai ser notícia, vai? Então, notícia é um fato atual. No máximo, uma coisa que aconteceu ontem, anteontem ou hoje mesmo. Tá bom? Na hora de escrever. Vou reforçar aqui que eu já falei, ó, tantas vezes. Um texto não está pronto da primeira vez que você escreve, não. De forma alguma. Quem tá fazendo desse jeito aí, com certeza, dificilmente tá saindo bons textos, tá? Então, você vai pegar uma folha de rascunho, lá você vai escrever, você vai riscar, você vai mudar, vai desmanchar, vai consertar de novo. E toda vez que você mexer no texto, você volta lá e leia desde o começo. Para você ver se você foi claro, se você foi objetivo, né? Parágrafo, usar letra maiúscula onde precisa, isso é muitíssimo importante. Eu já falei também sobre isso aqui, tem gente que tá aí se esquecendo disso, tá bom? Então, muita responsabilidade na hora de escrever seu texto. Outra coisa, eu também vou escolher 5 alunos para ler para mim a notícia do Flamengo, 5 alunos para ler para mim a notícia do dia 13, que é da banda na United, e mais 5 alunos para ler a notícia que ele escreveu, tá certo? Então eu quero muito capricho nessas atividades, tá ok? Um beijinho para vocês e até a videoaula de quarta-feira.